Você acha que o Espiritismo, que nos foi trazido por Allan Kardec em 1857, com o Livro dos Espíritos, tem respostas para as questões que a gente vive hoje, em pleno século XXI, tão diferente do que foi o mundo há 200 anos atrás? Olha, tem sim. Tem porque a doutrina espírita fala de nós como espíritos imortais. E as questões que dizem respeito ao espírito imortal, elas são eternas. Então, o nosso programa Espiritismo Hoje quer falar exatamente sobre isso. O que o Livro dos Espíritos fala tem tudo a ver com a vida que a gente leva hoje. Vamos ver isso agora. O nosso programa de hoje vai falar sobre redes sociais e o nosso comportamento de todos nós nas redes sociais. E para falar sobre isso, para conversar com a gente sobre isso, o nosso convidado é o Ricardo Gaspar. Ricardo é coordenador da Juventude do Grupo Espírita Fabiano e atua na Mocidade do Conselho Espírita do Rio de Janeiro, CERRAS. Ricardo, é um prazer ter você aqui. Bem-vindo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Um prazer. A gente está na Fundação Marieta Gaio com 2 jovens da Fundação, que é o Luiz Henrique e o Rafael. Muito bom vocês estarem aqui. E esse tema é um tema que tem tudo a ver com o mundo que a gente vive hoje. E apesar de, na época de Kardec, ninguém podia imaginar o que era rede social, a gente tem sim, a doutrina espírita tem sim respostas talvez não seja a palavra mais adequada, mas ela pode nos orientar a nossa forma de atuação em tudo, e nesse caso específico nas redes sociais. Eu vou começar lendo uma frase aqui do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então a palavra aqui é respeito. Ricardo, como é que a gente pode atuar com respeito nas redes sociais, onde é um mundo completamente livre, onde cada um diz o que quer, faz o que quer, sem pensar muito nas consequências? Olha, é curioso esse pensamento, não é? De que só porque eu estou num computador, ou num celular, ou em qualquer dispositivo, atrás de uma tela, que isso me dá o direito de fazer algo diferente do que eu faria numa conversa. É curioso esse pensamento, né? Assim, porque, na verdade, as redes sociais trouxeram um benefício muito grande, que foi reaproximar muitas pessoas que não estavam aproximadas, integrar outras que nunca se conheceriam, provavelmente. Isso pode ser bom. Por outro lado, muitas pessoas acabam se sentindo no direito de se comportar de forma diferente do que fariam numa relação presencial. Não é simples o assunto, porém deveria, porque se a gente tem alguns filtros, alguns cuidados com o outro numa relação presencial, por que não fazer o mesmo numa rede social? Acho que esse é o grande X da questão aqui. Isso tem a ver com valores, né? Tem a ver com valores, é claro, tem a ver com a pessoa como ela é de verdade, porque se ela está se comportando daquela forma, ainda é quem ela é. Talvez ela não tenha coragem de fazer isso pessoalmente com alguém, mas atrás do computador ela tem. Então, assim, cabe um processo grande de autoconhecimento para todos nós, né, usando as redes sociais de forma geral, para conhecer por que eu ainda sinto isso, por que eu ainda tenho vontade de postar algo de forma mais enfurecida, por que eu tenho vontade por que eu estou dando vazão a um sentimento que é menos nobre. Autoconhecimento e doutrina espírita, tem tudo a ver com isso. Eu acho que a doutrina espírita fala também que o nosso pensamento plasma a vida que a gente leva. Então, na medida em que a gente tem uma agressividade, talvez não exposta, como você disse, no relacionamento pessoal, mas tem na internet, a gente, como a doutrina espírita nos mostra, a gente acaba vivendo cercada desse sentimento de adversidade, né? A gente tem antenas, o nosso pensamento plasma a realidade que a gente vive. Sim, eu fico imaginando, às vezes, a pessoa ficar no dia inteiro discutindo numa rede social, como isso deve fazer mal para a ambiência dela. Eu acho que essa é a questão importante. Para a emoção dela no dia, em que clima ela vai chegar em casa para conversar com seus familiares, em que clima ela vai chegar na faculdade, na escola, seja onde for.
para conversar com outra pessoa, naquele clima aguerrido já, porque o pensamento é essa força, que pode nos induzir paz ou nos induzir algum sentimento negativo, dependendo de como a gente trabalha com ele, né? Isso vai sendo plasmado, isso vai sendo trazendo diferença para a sua realidade no dia a dia. Então, acho que sim, a gente deve ter um cuidado com os outros e conosco mesmo. Qualquer relação, em qualquer conversa, seja na rede social ou não até, né? Luiz? É engraçado, eu tava pensando que é comum as pessoas falaram atualmente na rua, pisam no seu pé e você precisa pedir desculpa. Mas em compensação, na internet as pessoas estão cada vez mais agressivas. Normalmente na internet você tem... Kardec nos fala dos duelos e a gente tem verdadeiros duelos na internet que às vezes duram meses, né? E normalmente você tem dois lados e aquele que se posiciona isento é chamado de isentão e é, de certa forma, atacado pelos dois lados. Então, muitas vezes, eu prefiro até me abster de colocar minha opinião, de... Até você vê nos discursos ali um ponto de encontro nas duas opiniões, mas os envolvidos não conseguem enxergar aquilo. Agora, como na internet, se colocar sem entrar numa discussão, é melhor se abster. Em que momento você entra ali na conversa de duas pessoas conhecidas para tentar apaziguar, é melhor se manter sem dar a sua opinião, para evitar o atrito? Eu acho que essa resposta está na palavra que a gente leu na mensagem, que é o respeito, e também está na palavra caridade. Como a gente deve se comportar nas redes sociais? Com caridade. Essa seria a resposta mais simples que eu poderia dar. Mas como se traduz a caridade naquela conversa, naquele momento? Será que eu devo me intrometer ou não me intrometer? Eu entendo que a gente não consiga formular, eu não conseguiria formular uma resposta padrão para todas as situações. Eu acho que eu avaliaria caso a caso. Imagino que a caridade, um sentimento de caridade, nos faz intervir numa conversa entre dois amigos para poder que eles se acalmem. Não, calma, depois vocês conversam, calma, vamos tentar entender o ponto de vista um do outro. Acho que isso nos... você se motivaria a fazer isso numa relação presencial, então entendo que seria algo a se fazer numa rede social. Com uma ressalva, que é de respeitar os seus próprios limites. Como eu falei, ainda agora, a gente não pode também criar um sentimento negativo por estar se envolvendo demais naquilo. Então, eu acho que é um misto das duas coisas que você falou. A distância quando for necessário, mas também a ação da caridade, que sempre é necessária. Então, o que eu diria? Caridade é um processo? Caridade é um processo. Quanto mais eu conseguir intervir para acalmar, para ajudar, melhor. Mas também respeite o seu limite para os momentos que você não conseguir fazer isso. Às vezes você vai entrar no meio da briga, vai ser pior ainda, né? Você falou também sobre questão de opiniões diferentes, sobre como colocar a sua opinião sem ferir o outro. É uma arte aprender a falar de forma não violenta. Não é simples. Por quê? Porque nós somos orgulhosos, a doutrina coloca isso, né? Orgulho, egoísmo, uma grande chaga da humanidade. E isso acaba vindo numa discussão, acaba aparecendo numa discussão. Numa rede social, então, acho que isso torna um pouco mais exacerbado, porque tem um pouco a cultura hoje em dia de você querer vencer a discussão. Hoje em dia não, isso é uma coisa que é um defeito do ser humano, mas na rede social acho que acaba acentuando um pouco, de querer vencer a discussão, de ser aquele que lacra, né, com o termo que se usa às vezes, aquele que venceu, que estava certo e o outro errado, aí eu provei para ele, quando no fundo tudo isso é orgulho. Então acho que a gente tem que tentar entrar, colocando a nossa opinião, refletindo muito, e eu falei no começo sobre um processo de autoconhecimento, se aquilo é orgulho ou não. Ou se apenas eu quero tentar contribuir para a discussão, sim, se eu quero me posicionar porque eu acredito que é importante, politicamente, economicamente, ou seja lá qual for o assunto da discussão, né? Porque é importante se posicionar. Não acho que deve ser julgado quem se isenta, essa é uma opinião particular, mas porque às vezes a pessoa está respeitando o seu próprio momento, por isso ela está isenta. Também não é boa a conduta de quem se isenta de tudo, porque você também não está participando e buscando opinar e construir algo melhor. Essa seria a minha visão sobre isso. Mas a resposta mais segura para a gente, doutrinariamente falando, é a caridade. Agir com caridade. Você faria isso para um amigo? Você tem condições de fazer? Faça.
Eu acho que essa é a resposta que o Livro dos Espíritos, o elo entre que a doutrina espírita nos diz e as redes sociais, está nisso que você falou. Exatamente isso. Caridade, orgulho, vaidade e egoísmo, né? Que são 4 aspectos que nos movem nas redes sociais. E o duelo, como você disse, que Kardec também trata disso, que não é uma coisa do século XIX, é uma coisa que a gente vive, né? Então, esses conceitos todos, esses valores que estão no Livro dos Espíritos, tudo isso pode ser aplicado Perfeito. ao que a gente vive hoje em rede social. E cabe também lembrar de Kardec, quando ele fala que a gente não precisa convencer ninguém do espiritismo, a gente não vai fazer proselitismo, a gente não vai ficar... Então, esse aspecto eu acho que a gente deve se isentar mesmo de discutir. Olha, eu tenho minha visão, eu tenho minha opinião, eu sou espírita, mas eu não quero desrespeitar você na sua fé, isso também é respeito, né? Não desrespeitar o outro na sua fé, porque a gente sabe que religiões, todas elas buscam, em sua essência, né, nas suas melhores práticas, a reconexão a Deus, a religiosidade, como foi falado mais cedo aqui também. Então esse é o nosso papel também. Viver a nossa fé, se fortalecer através dela, também respeitando a fé alheia, que cada um tem sua visão de mundo e deve ter, para que todos possamos caminhar de volta para o Pai, né? Refazer os nossos caminhos na direção da casa do Pai novamente, como filhos pródigos, né, que somos. Rafael tem uma questão sobre isso. Oi. O que a gente estava falando mais cedo sobre toda essa questão da discussão, que as pessoas elas vão sempre buscar, né, guardando as proporções dependendo da pessoa, dentro de uma discussão prejudicar o outro. Então, muitas vezes tem a questão das notícias falsas e tal, da pessoa se iniciar uma discussão por causas que nem mesmo ela sabe se são verdadeiras, ou sem ter uma crítica sobre isso, sem parar e pensar, pô, o que eu tô vendo aqui na internet é verdade? Ou será que eu vou prejudicar? O que eu vou fazer com relação a isso? Por que eu vou postar? É porque eu quero arrumar uma briga, uma discussão? Ou porque eu quero ajudar alguma pessoa? Tem toda essa questão. Eu acho que é muito importante, que você colocou muito. A gente volta para o Evangelho quando a gente lembra que a gente tem que analisar o que está por trás daquela ação, qual é a intenção com que eu faço aquela ação. Porque às vezes uma ação é percebida por outro de uma forma, mas qual era a sua verdadeira intenção por trás daquilo? Então eu queria compartilhar por quê? Para me sentir bem aceito? Para ser popular, porque eu compartilho? Porque eu quero causar uma discussão mesmo? Porque eu gosto da treta, eu gosto da bagunça? Refletir sobre isso e refletir até que ponto, por isso mais uma vez um processo de autoconhecimento. Refletir qual é a minha motivação para fazer aquilo e por que aquilo me satisfaz de alguma forma. Será que eu não posso me satisfazer de outra forma? É comum, não só no meio espírita, mas compartilhamento de informações no WhatsApp, de mensagens que disseminam medo. Por exemplo, vão invadir tal morro, não sei o quê, vai ter tal ação da polícia não sei aonde, vai ter tiroteio não sei aonde, e a pessoa nem checar aquilo se é verdade. Então o que eu estou fazendo? Estou, sem querer, contribuindo para o pânico, para apagar a esperança e disseminar o medo. E não, nós somos espíritas, nós somos disseminadores de esperança, disseminadores de Jesus, de amor. Então a gente tem que pensar assim, por isso eu achei muito, muito boa a sua colocação, sobre pensar sobre a fonte daquilo, tentar checar. Em particular, no meio espírita, muita coisa é atribuída a Chico Xavier, por exemplo. Muitas mensagens, sei lá, uma mensagem enorme, Chico Xavier embaixo. Não sei se é, será que não é? Ou então aqueles vídeos, aquelas coisas que colocam, Chico Xavier disse isso. Aí se você tentar assistir o vídeo, você vai ver que ele fala, uma pessoa que conhecia ele entendeu que uma frase dele queria dizer aquilo. Então não foi ele que disse, é uma interpretação do que ele disse. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente fala, com tudo que dissemina. Você quer conversar, você é livre para conversar com quem você quiser. Mas fala, coloca a ressalva, olha, eu recebi isso aqui, não sei se é verdade não, eu estou na dúvida, não chequei. Você pode checar para mim? Vamos conversar sobre isso? A gente tem que ter uma postura mais consciente sobre as coisas, sem dúvida. Por respeito e fidelidade à nossa doutrina, que é muito cara para a gente, né? Muito, muito importante para a gente crescer. Senão, sem querer, a gente pode disseminar até algo
antidoutrinário, algo que não condiz com a nossa realidade e até gerar uma opinião em outra pessoa baseado naquilo. O espiritismo fala isso? Que estranho! Quando na verdade não é o espiritismo que está falando, foi só uma informação equivocada que eu passei adiante. Então precisamos pensar sobre isso, conversar mais sobre isso nas casas espíritas, nas evangelizações, para a gente conseguir começar a se conscientizar dessas coisas e ter uma atuação mais cuidadosa, sem dúvida. Você destacou uma questão muito importante, Ricardo, que é a responsabilidade. Nós, como espíritas, com o conhecimento que a gente tem, a nossa responsabilidade naquilo que a gente fala e divulga. Porque, como você citou essa questão de notícias que dizem que vai ter invasão, não sei aonde, quando a gente divulga questões que vão trazer desarmonia, a gente é responsável pela desarmonia, a gente tem uma parcela de responsabilidade Exato. nessa desarmonia, nesse conflito. Às vezes a gente está achando que está ajudando, né? Porque eu quero avisar a pessoa que mora naquele lugar que vai ter um problema ali. Tudo bem, então verifica antes se aquilo é real, procura nos canais oficiais. Né? As redes sociais também ajudam nisso. Você tem Twitter, você tem Facebook, você tem Instagram dos principais órgãos que estão divulgando essas informações. Não é o WhatsApp, que é um canal oficial. Então tenta descobrir se é verdade. Aí se for verdade, você avisa para a pessoa que está preocupada com ela. Toma cuidado, tenta não sair de casa de uma forma tranquila, sem alarde, sem pânico. Quando a mensagem vem com aquela coisa, é fácil identificar algumas coisas em fake news. Vem cheio de erro de português, vem cheio como se fosse uma comunicação oficial, vem com um tom alarmista demais. Aí você vê, será? Você dá aquela olhadinha, será mesmo? Então pelo menos checa, né? Tem um site na internet, acho que é boatos.com.br. Muito bom, porque eles fazem esse trabalho. Então, quando alguém me manda alguma coisa assim, eu já vou no Boatos lá, jogo no Google Boatos e o assunto, para tentar ver se tem alguma coisa postada lá por eles sobre isso. E muitas vezes tem. Olha, essa mensagem não é verdadeira, isso foi colocado em outro contexto, não está certo, enfim. Alguns pequenos cuidados que a gente podem ajudar a gente. A gente está falando sobre divergência, né, Luiz? Você quer divergências de opiniões e... Principalmente em momentos de eleições, né, em WhatsApp, tem grupos da família que são usados para conversar. Durante as eleições, você vê algumas pessoas saírem dos grupos, se ofendendo. E em muitas famílias, até no Natal, ficou um clima chato pelo que aconteceu em grupos de WhatsApp. Até porque a palavra escrita, a pessoa que lê, ela não está entendendo ali a verdadeira intenção muitas vezes, se ofende. Diferente da conversa, que tem um tom de voz, tem a expressão, porque o corpo fala também. A mensagem escrita, não. E muitas vezes toma proporções muito grandes, algo que é muito menor do que o laço de afeto que tem entre aquelas pessoas. E muitas vezes você não consegue nem influenciar ali naquele grupo, você vê a situação acontecendo e não consegue colaborar de alguma forma para que aquilo não aconteça. A gente tem que pensar muito o que escreve, como escreve, porque outra pessoa pode ler de uma outra forma e depois você não consegue pedir desculpa, não consegue consertar. Perfeito. Nós somos seres muito emocionais. Apesar da gente ter a razão para ajudar a doutrinar, a conhecer, a trabalhar essas emoções, nós somos emocionais, né? A fé é raciocinada, mas a nossa emoção também tem que ser trabalhada. Essas duas asas de razão e emoção. E quando a gente se posiciona, quando a gente escreve uma coisa, nós somos um misto de tudo isso. Do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, do que a gente está vivendo. Então tem orgulho, tem egoísmo, tem tudo ali misturado. Vaidade. Tem vaidade. Numa relação pessoal, a gente consegue às vezes desfazer alguns pequenos mal entendidos. E eu falo às vezes porque mesmo na relação olho no olho, muitas vezes acaba acontecendo aquele mal entendido e é difícil desfazer e tal, que dirá na hora da letra fria, né, da escrita, que não tem tom de voz, não tem o olhar, não tem o sorriso, não tem o gesticular. Então, sim, realmente parece saudável evitar algumas discussões na rede social nesse aspecto, eu concordo. Em alguns momentos não vai ter como, porque a discussão está acontecendo ali, então você vai ter que intervir ali de alguma forma. Mas, se possível, que a gente possa também contribuir para a gente se aproximar mais, porque a rede social ela serve para aproximar, não para afastar. E muitas vezes o que acaba acontecendo é que as pessoas se contentam com a relação virtual e esquecem um pouco da relação pessoal.
Não tem nada que substitua um abraço, um sorriso, um olhar. Então, a gente precisa valorizar sempre as redes sociais, elas são uma ferramenta importantíssima, mas a gente também precisa valorizar o contato humano. O que faz da gente Gente, gente, perfeito. O que faz a gente gente, de estar junto, de estar trocando, o que a gente está trocando aqui agora. E engraçado, eu só queria comentar uma coisa rapidamente, que você falou da responsabilidade da doutrina. Eu vindo falar aqui hoje, eu estava pensando justamente sobre isso. Como é difícil e sério falar em nome da doutrina. Porque eu também sou imperfeito, também já falei isso várias vezes. Também tenho todas as minhas dificuldades. Então, na hora de responder uma pergunta dessa, ou numa evangelização, você fica com muito receio, sim, de falar algo que não é doutrinariamente correto. De falar algo que possa ser mal interpretado. Porque às vezes você quer dizer uma coisa, mas não sai da melhor forma, porque a gente é imperfeito. Né? Então, como é sério isso? E aí fica a importância também da gente ouvir com critério. Ouvir com crítica. Então, a pessoa está falando aquilo, mas dá um desconto também para ela. Pode não querer dizer aquilo, pode querer dizer outra coisa. E aí acho que essa é uma forma ponderada também de agir nas discussões de política, por exemplo. Será que ela quis dizer mesmo aquilo ou ela se inflamou pelo momento? Será que não foi excessivo? E assim, quer queiramos nós ou não, existem opiniões muito diferentes em relação à política, à economia, em relação à atuação do governo. Então, assim, Então, às vezes a gente se decepciona com pessoas porque elas se posicionaram de uma forma ou de outra. Eu acho que não cabe a gente julgar muito. Cabe a gente mais tentar respeitar a visão do outro e colocar a sua visão. Você não acha que isso pode ser uma coisa que traga um prejuízo para a sociedade? A pessoa vai dizer, não, ok, essa é a sua opinião, eu tenho a minha. Tem uma hora que a discussão cessa. Né? Tem uma hora que você tenta pontuar, que você tenta ponderar, mas a discussão, uma hora, olha, tudo bem, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, eu não consigo concordar com isso, porque eu tenho um posicionamento doutrinário, ou porque, não sei, não importa, né? Mas eu gosto muito da palavra ponderação. Eu tento não discutir, eu tento ponderar. Então, assim, porque eu sei que eu não vou convencer o outro, muitas vezes, daquela opinião diferente. Então, eu tento colocar coisas para ele pensar. O que você acha disso? utilizar argumentos, não a emoção. Isso. Embora muitas vezes eu também não consiga, né? Porque a gente se envolve pela emoção e acaba acontecendo uma coisa que você não gostaria. Mas eu acho que esse é o esforço consciente. Ponderar e não agredir. Ponderar, olha, o que você pensa dessa questão? O que você acha? Será que essa ação não pode causar um mal maior? E aí se a pessoa disser que não, ok, tudo bem, eu penso diferente, eu acho que pode. Mas eu respeito a sua opinião. Acho que a gente tem que usar essa palavra mais nas conversas também. Eu respeito o que você está dizendo, porém, eu penso isso. Foi você ou o Luiz que falaram Acho que sobre foi o fake Rafael, news? né? A gente falou um pouco dessa coisa da responsabilidade. Dessa questão da fake news, né? Toda a questão da responsabilidade, de, tipo, por que seria legal postar isso, né, que a gente já falou. Uhum. Mas também no caso do que o Luiz falou, na interação da gente estar conversando com outra pessoa, tanto pessoalmente, mas principalmente pela internet, da empatia, né? A gente entender, tentar, né, dentro do possível, entender o porquê. Por que ela postou aquilo? Né? Porque seria a mesma coisa do que no pessoal, do que pessoalmente. Por que ela postou? Ela fez isso porque ela estava irritada, que ela estava brava com algo, alguma coisa chateou ela e ela fez isso. Por sentimento, por impulsão, né? Como você já falou. Uhum. E seria mais ou menos isso. Por que nesse mundo todo, a gente também, dentro do que a gente vive pessoalmente um com o outro, também acontece dentro da rede social. Sim. Né? A gente, no meu ponto de vista, a gente só mudou o meio de comunicação. Perfeito, perfeito. É uma relação como qualquer outra, né? E como em qualquer relação, a gente tem que tentar crescer naquela relação, mesmo sendo desconhecido, numa interação de rede social. Como eu falei antes, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre a nossa intenção ao fazer aquilo. É assim que a gente cresce, é se conhecendo. Então, saber por que eu desejo fazer aquilo é importante.
Claro que vai ter momentos que a gente vai compartilhar uma fake news sem querer, por mais cuidadoso que você seja. Claro que vai ter que você vai errar. E a gente tem que esperar isso também. Nós somos falhos, sim. Mas também somos muito bons, né? Saber reconhecer o que a gente já tem de bom e usar isso a favor. Ah, eu sou uma pessoa cuidadosa? Vamos colocar cuidado nessa relação. Vamos colocar cuidado nessa interação na rede social. Porque, como você falou, é uma relação como qualquer outra. Vocês falaram sobre isso e eu me lembrei agora de uma pesquisa que o Facebook fez, que é o seguinte: eles resolveram selecionar as notícias, as postagens negativas e positivas. Então, para determinadas pessoas, eles postavam só notícias negativas. Dava prioridade às postagens negativas. E para outras pessoas, davam prioridade para as notícias positivas. O que eles concluíram? Que quem recebia mais notícias negativas passou também a postar coisas negativas. E o mesmo aconteceu com quem recebia notícias positivas. Passou a postar mais notícias positivas. Então, como a nossa atmosfera psíquica é importante, isso, né? É isso. É a nossa responsabilidade de, né, o que você estava falando, de romper com isso. Porque essa pesquisa é muito interessante. Mostrou como nós somos levados pelo sentimento geral, né? De uma maneira até inconsciente, né? Existem portais de notícias boas, né? Um que eu acho muito legal é o Razões para Acreditar. Se colocar no Google, tá lá. São ações de humanos, de pessoas que nos fazem acreditar no mundo melhor. E tá cheio de notícia boa. E a gente sai inspirado quando lê uma notícia dessas. E notícia boa, muitas vezes, não vende tanto quanto a notícia ruim. Então, os nossos veículos de comunicação eles são recheados de notícia ruim. Mas o nosso mundo já é bom, ele já tem muita coisa boa também. O que mostra que está em um grande processo de transformação de fato. Que não é perceptível, né? Muitas vezes não é, mas aí cabe a gente também consumir mais coisas boas, essas notícias boas, para que os veículos de comunicação possam perceber que vende também notícia boa. E que aí eles começarem a noticiar mais notícias boas, sem deixar de noticiar a realidade, porque nosso mundo ainda tem muitas dificuldades, claro. Mas para dar um espaço também mais significativo para essas boas notícias, para esses bons momentos. Isso ajuda também no nosso bem-estar íntimo, né? Nessa psicosfera que a gente está falando tanto. Você falou da questão... mas as pessoas compartilham coisas mais... Elas veem coisas mais no feed do Facebook delas. É uma questão de saber separar também. Dessas pessoas, aí entra um pouco da autocrítica, né? Se ela vê uma notícia ruim, uma notícia como a gente vê hoje em dia que passa no jornal, no G1... Rompimento da barragem online, lá da Vale. No que aconteceu essa semana também, que foi uma tragédia, você conseguir separar essa notícia, além de saber se ela é falsa ou verdadeira, né? Você separar. Pô, eu já sei que isso aconteceu, muitas pessoas sabem que isso aconteceu. Há necessidade de eu falar, mas às vezes há, às vezes não há. Depende das notícias, depende do contexto. Né? Tem notícias ruins que são realmente boas da gente se falar, até pra gente pensar em soluções para... Claro, a gente não pode ficar alheio à realidade. Mas não é toda notícia. Então, você tem que saber, eu acho que você tem que saber separar até o ponto que eu posso ir e até o ponto que não há necessidade de eu falar sobre isso, porque isso vai ser prejudicial, não só para mim, mas para as outras pessoas. Ótima colocação. Eu lembrei aqui essa semana, a gente teve 2 notícias difíceis, né, do atentado lá em São Paulo, no colégio em São Paulo, teve na Nova Zelândia algo similar também, saiu ontem no jornal, e aí a gente fica pensando, caramba, qual é a minha ação aqui nesse momento? Eu não posso fazer nada, eu posso fazer alguma coisa por lá? Cada um pode refletir, mas no mínimo a gente pode fazer uma prece, no mínimo a gente pode envolver essas famílias, essas pessoas, esses agressores, enfim, todos que ainda estão em caminhos muito difíceis, seja de expiação ou seja de agressão, né, ainda. E eu lembrei da dona Ivone Pereira, que ela lia o jornal, e quando ela lia o jornal, ela buscava as pessoas que se mataram aquela sessão de morte, né, que você tinha, e fazia uma prece para aquelas pessoas. Um dia um espírito veio agradecer, né, a ela por aquilo. Então, assim, a gente precisa pensar na nossa ação como espíritas, como espíritos também, né, mas como espíritas perante os fatos. Isso é pensar um pouco na intenção também. Por que eu estou lendo aquilo?
que eu posso fazer com aquilo? Eu preciso estar informado, não posso estar alheio, mas como eu posso atuar, como eu posso envolver, enfim. Acho que esse é o nosso papel mesmo. Rapazes, mais alguma coisa? Bom, então, Ricardo, você quer deixar uma mensagem final, alguma reflexão? Eu acho que a gente refletiu bastante, né? Eu acho que o que a gente precisa mais é esforço consciente para qualquer assunto desses doutrinários que a gente reflete. É um olhar mais atento, um olhar mais cuidadoso. E a vida é tão corrida, tão cheia de coisas, cheia de tarefas, que às vezes a gente não consegue parar e pensar sobre aquilo. Eu lembro do Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele fala assim que, daquela época, né, naturalmente, ele recomenda evitar a leitura de periódicos e jornais, porque eles tornam instável o espírito, porque ele passa de um assunto ao outro com muita rapidez. E não tinha nem rede social na época, imagina. Se ele acreditava que tornava instável só a leitura de um periódico, porque passava de um assunto ao outro com muita rapidez, imagina a rede social que você faz links e vai de um assunto ao outro numa velocidade muito maior. Então, acho que essa ação com essência, a gente conseguir se concentrar mais, entender mais o que a gente está fazendo com mais calma, antes de sair fazendo, sabe? Eu acho que talvez essa seja a reflexão importante. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Rafael, Luiz Henrique. A gente está chegando ao fim do nosso programa de hoje e eu queria destacar que nós fazemos esse programa nas casas espíritas, esse bate-papo, esses debates, e caso vocês tenham interesse, a gente vai à sua casa espírita conversar com a mocidade, sempre com um tema específico e com um entrevistado. Se você tiver interesse, é só escrever um comentário no YouTube que a gente entra em contato. E eu acho que desse bate-papo que a gente teve aqui, duas questões são fundamentais: respeito e caridade, né? E isso está lá no livro dos Espíritos, daí a atualidade. Pessoal, chegamos ao fim. Até a próxima semana.